Olá, 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 sejam muito bem-vindos ao meu terceiro vídeo do canal do YouTube. Então, depois de muito pensar do que é que eu poderia vir partilhar hoje convosco e depois das interações dos comentários no vídeo, eu pensei, vamos dar continuidade àquela história de um ano para ser feliz? Então vamos! Antes de mais, eu peço já para subscrever no meu canal, dá like no vídeo e clica no sininho. Então, depois de eu ler aquele livro de Um Ano para Ser Feliz, foi um livro tão inspirador que a primeira coisa que eu pensei foi: eu quero fazer a minha lista de 12 coisas. Então, eu pensei, bem, mas o que é que eu queria ser quando tinha 12 anos? Ou o que é que eu queria ser? Qual era o meu grande sonho? Então, eu nessa altura estava na Suíça, estava a morar na Suíça, e liguei à minha mãe e perguntei-lhe: mãe, olha, eu queria saber se te lembras do que é que eu dizia quando era mais jovem sobre aquilo que eu queria ser quando fosse grande. Aquela frase clichê. Então a minha mãe disse que não se lembrava assim, de nada muito específico, mas que tinha uma coisa muito presente para ela, que eu sempre disse que queria adotar um menino em África, que eu queria ir lá buscar um menino para adotar. Ok, eu pensei, bem, isso foi lá com 12 anos, hoje já seria uma situação a ponderar melhor e a pensar. Então, eu, a refletir sobre essa ideia do que eu dizia com 12 anos, eu ia ao fazer a minha lista nova, né? Que pensar o que é que eu sempre gostei, mesmo se não era com 12, com 13, 14, 15, ou aquelas coisas que nós sempre dizemos para nós mesmos que queremos fazer e estamos sempre a adiar. Houve uma coisa muito importante que foi que eu sempre disse que queria muito fazer voluntariado internacional. Então, pronto, liguei o botão daquele que tu sabes o que é que eu ia dizer. Liguei literalmente o botão de foda-se e comecei à procura de instituições que eu poderia me candidatar para fazer voluntariado internacional. Descobri uma instituição em Portugal, inscrevi-me o país, naquela altura tinha algumas opções, então fui selecionada para ir um mês para o Brasil fazer voluntariado. Eu comprei a viagem, eu já tinha tido entrevista com a Associação do Brasil sobre aquilo que eu ia fazer, o que é que eu não ia, como é que ia ser. E o que é que aconteceu? Aconteceu que, por opção minha, depois a vida deu umas mudanças muito grandes e nada expectáveis tão de repente. Eu não fui. Acabei por cancelar a minha ida do voluntariado. Na altura era um mês ou 2 meses, salvo erro, já não me recordo bem. Não, eram 2 meses lá. Cancelei tudo e depois foi aí que regressei para Portugal. O que é que eu hoje te posso dizer sobre porque é que eu não fui fazer voluntariado ao Brasil? Realmente teve algumas mudanças na minha vida, mas eu hoje olho para trás e penso assim, ok, ainda bem que não fui, porque realmente também teve outras mudanças, mas eu sei que um dos fatores que me fez com que eu não fosse fazer voluntariado foi o medo do julgamento. E o medo do julgamento tomou conta de mim, o medo da opinião, o medo daquilo que fossem dizer caso eu tivesse ido, por toda a história que envolvia, a ida, e eu não fui por medo. Por um lado ainda bem, porque depois de regressei a Portugal tive outras oportunidades e a vida foi fluindo, mas sim, foi por medo do julgamento. Então, o que é que eu hoje te quero trazer para fazer se faz sentido para ti? Eu sei que hoje eu vejo que foi por causa disso, mas se hoje me perguntares se eu sentisse a mesma coisa que sentia lá naqueles anos, se eu voltaria a fazer igual, com certeza, porque naquele momento que eu estava foi o mais acertado. Eu hoje consigo, mas é com aquilo que eu sinto hoje e com a presença que eu estou hoje. Na mesma posição de há uns anos atrás, o meu comportamento, a minha ação iria ser precisamente a mesma. Então quero-te trazer que reflete sobre aquilo que realmente te anda a paralisar ou o que é que te paralisa e se te paralisa a opinião dos outros e o movimento dos outros. Para mim,
tenho quase a certeza que nós todos nos deixamos paralisar. É só uma questão de, será que admitimos que realmente nos paralisa? Hoje posso dizer que a vida fica mais leve quando nós tentamos com que isso não nos incomode, mas é um exercício muito difícil. É aquele exercício que eu digo, tomarmos conta da nossa vida. E não é muito fácil, porque tudo à nossa volta faz com que nós não façamos as coisas. Por exemplo, hoje eu estou num desafio da minha mentora de 30 dias fazer vídeos no YouTube. Eu ainda não consegui a capa, porque tenho deixado passar e não consegui a capa para fazer o vídeo. O vídeo de ontem está com uma apresentação horrível, não é preciso passar um mês para eu ver que aquilo não se faz, mas o meu objetivo foi publicar. Eu estava no meio do workshop, eu publiquei, dormi 3 horas, estou muito cansada e pensei, vou fazer o vídeo, não, vou deixar para amanhã. E pensei, não, eu vou fazer o vídeo porque eu fiz o meu comprometimento comigo mesmo. Então, isto tudo para te dizer o quê? Para refletir sobre será que te trava? O que é que nós deixamos de fazer com medo dos julgamentos dos outros? O que é aquilo que muitas vezes faz o nosso coração vibrar e nós deixamos que o meio tome conta de nós? Porque houve uma frase que me marcou imenso, que foi sobre a opinião dos outros. É muito mais fácil nós vivermos no nosso meio daquilo que estamos habituados, daquilo que toda a gente faz, do que dar o passo de mudar. Porque nós, quando damos o passo de mudar, quase sempre nós vamos ter que nos afastar muitas vezes de quem amamos, do nosso grupo de pares, muitas vezes, às vezes, situações de família que nós vamos ter que nos afastar um bocadinho para conseguirmos tomar conta da nossa vida. E por isso é tão difícil tomarmos conta dela. Por isso é tão difícil fazermos o que precisamos de fazer. Por isso é tão difícil não deixar que o medo do julgamento tome conta de nós. Então, eu desafio-te só a pensar. Tens deixado que a opinião dos outros tome conta da tua vida? Então, até amanhã no próximo vídeo e esperemos um bocadinho melhor. Então, até lá!